Olá, tudo bem? Como vai você? Aqui é o professor Adriano, de História, e eu vou dar continuidade ao nosso estudo, gente. Esse momento aí que nos obrigou a ficarmos em casa, sem aulas. Eu dou aula em várias escolas aqui na nossa cidade de Campo Grande, cidade de Dourados, e não é legal nossos alunos ficarem sem as aulas respectivas. Então, todo mundo aí, pegando as apostilas de cada escola, né? Porque querendo ou não, a gente vai trabalhar com o assunto e você vai se localizando, vai usando os slides aqui como referência para a gente falar da Antiguidade Ocidental, o estudo da Grécia Antiga. Nós estudamos os gregos, primeiro por terem sendo os grandes influenciadores da cultura ocidental, com o conceito da filosofia, o estudo da filosofia, a ciência chamada filosofia, né? E o desenvolvimento da democracia. A democracia vai surgir na cidade de Atenas, devido a vários fatores de elementos políticos, né? Atenas vai passar por várias fases políticas diferentes, que vão levar à criação do modelo democrático. Tá ok? Eu espero que vocês possam utilizar esse material da melhor maneira possível. Não se sintam desamparados, não achem que não vai ser possível estudar, vai ser sim. Acompanhem os slides, leiam seus materiais, façam exercícios, tirem dúvidas. Estou à disposição de vocês nos nossos canais de comunicação, WhatsApp, grupos e principalmente direct pelo Instagram. Vocês têm vários meios de me localizar, tirar a dúvida do exercício e eu poder estar garantindo nosso atendimento. Tá? Continua sendo uma aula, continua sendo um momento de aula, apenas não está ocorrendo no horário específico dela. Essa semana que entra, os vídeos já estarão produzidos, então colocarei eles exatamente no mesmo horário de aula que nós teríamos durante a semana, para você manter seu ritmo de estudo e manter o nosso processo de aprendizagem. Ok? Vamos lá? Então, estudo da Antiguidade Ocidental, Grécia Antiga. Aqui, aspectos gerais, geografia da Grécia. A Grécia é uma região localizada ao sul da Península Balcânica, com as ilhas do Mar Mediterrâneo e Egeu e do Mar Jônio. Tá? Uma região de relevo muito montanhoso. Você pode ver a informação aqui: 80% da Grécia é montanhosa. Tá? O Monte Olimpo é o ponto mais alto da Grécia, sendo aí o quarto mais alto da Europa. Vamos encontrar planícies, né? A região do leste, a região da Tessália, a oeste da Grécia, lagos e pântanos. Porém, o que caracteriza mesmo ela é esse aspecto montanhoso e o aspecto do istmo, né? O aspecto das ilhas, o aspecto dessa formação voltada para o litoral. Tá? A Grécia tem aí aproximadamente 15 mil quilômetros de litoral, que torna o país já e direciona ele voltado para os aspectos navais e comerciais. Aqui um mapinha sobre a Grécia peninsular, né? A Grécia insular, as ilhas aqui em vermelho, em verde a Grécia continental, fazendo aqui fronteira com a Macedônia, tá certo? E a Grécia oriental, que é um pedaço aqui que fica na Ásia Menor, então outras regiões também dos gregos. E você vai perceber que eles ocuparam, né, essa parte do mar Egeu, tornando ele um mar nitidamente grego. Tá? Polis gregas em pontos vermelhos, a cidade de Argos, Olímpia, Esparta, todas aqui na área do Peloponeso, Micenas, Corinto, né? O istmo que liga ela à região aqui da Ártica e da Tessália, onde temos a cidade de Atenas, Tebas, Delfos, certas cidades famosas. E já na Grécia Oriental podemos encontrar aqui Troia, então às vezes é chocante para o aluno perceber, mas Troia é uma cidade-estado grega, tá? Localizada na Ásia Menor. Temos aqui outras cidades como Lesbos, Pérgamo, Éfeso, cidades famosas, Mileto, né, sobre o processo da história da Grécia Antiga. Bem, voltando ainda rapidamente, então, para falar que os aspectos da geografia eles acabam direcionando a formação da cidade-estado devido ao isolamento propício por causa da área montanhosa, a inexistência de grandes rios ou de muitas áreas para agricultura. A gente vai ter duas Grécias, basicamente, uma Grécia voltada para a economia agrícola e outra voltada para a economia comercial, naval. Aqui um mapa apenas com aspectos geográficos um pouco mais nítidos, né, sem a caracterização de pintura, mostrando a cidade de Atenas, Esparta, a área do Peloponeso, a área da Ática, né, a região que hoje a gente vai chamar de Turquia, mas aqui seria a Ásia Menor, onde existiam as colônias gregas e outras cidades gregas. Tá? Modo de produção. Bem, a gente saiu da Antiguidade Oriental, modo de produção asiático, e entramos agora na Antiguidade Clássica, modo de produção escravista.
Toda vez que você vê um modo de produção, temos que fazer a seguinte pergunta, né? A quem pertencem as terras, quem trabalha para quem explora quem, e quem fica com o lucro produzido. São elementos aí sempre para pensar e conseguir caracterizar o modo de produção. Então, o modo de produção escravista ele é caracterizado pela posse da terra, os senhores são donos dos meios de produção e dos escravos, então eles possuem um dono, é o conceito de propriedade. Né? E a gente passa a ter propriedade privada, é esse elemento que aparece aí. Escravo é considerado uma ferramenta, tá? Bem como animais. Escravos trabalham para os senhores sem receber nada em troca, podem ser vendidos, alugados, emprestados. É um processo marcado pelo domínio e sujeição entre as relações de senhor e escravo. Tá? Uma frase aqui. Um pequeno número de senhores explorava uma grande massa de escravos, sendo proprietários destes além dos meios de produção e do produto, não dando direito a nenhum dos escravos que produziam os bens. O cidadão podia se tornar escravo por dívida, né? Você deve para alguém, não consegue pagar, você se torna escravo dele, por conquista, guerras, né? Derrotado em guerra, e crime. Então você é criminoso, recebia uma pena, e a pena imposta era a escravidão, né? Uma servidão ao Estado. Sobre a economia, o território grego aí oferece boas condições para a prática da agricultura, tá? Ele é pequeno, montanhoso, não possui grandes rios. Nós vamos ter uma Grécia rural, mas são áreas reduzidas. Desde o início, há uma política de expansão em busca de melhores terras, fundação de colônias, estabelecimento do comércio como principal atividade econômica. Os gregos exportavam aí o mármore, o azeite, vinhos, vasos cerâmicas, frutas. Né? O vinho grego é muito famoso. Nós falamos sobre Fenícia, a troca que Fenícia faz, levando esse vinho para a Grécia e outros elementos. Então, isso é muito importante. Tá? Importavam trigo, alimento, metais, madeiras e tecido. É importante observar que a Grécia, sendo um país composto por cidades e estados, não apresenta a mesma configuração econômica. Isso é uma outra referência. Então, o aluno, às vezes, ele se pega numa questão específica, onde você não pode generalizar elementos, e aí você tem que lembrar, eu pego uma cidade de Esparta, exclusivamente desenvolvida e voltada para o aspecto rural. E aí eu tenho a cidade de Atenas totalmente voltada para o aspecto comercial. Não é que não se produz alimento lá, mas ela muito mais adquire isso comprando por outros produtos que ela produz e vende, certo? Então, esses dois modelos econômicos vão ser muito comuns na Grécia, devido à independência da cidade-estado, esse contexto de autonomia de cada cidade perante a outra. E aí a gente fala da cidade, né, a polis grega. As cidades gregas elas vão se organizar em cidades-estado. Você, aluno de cursinho, falou para você cidade-estado, nós temos que identificar o quê? Lembrar sempre, tá? Que eu não tenho, portanto, um império centralizado. Eu não tenho um governo unificado que manda em todas as cidades. Por isso a gente usa esse termo, cidade-estado. O estado, depois de cidade, significa, simboliza, que é como se ela fosse um país. É assim que você tem que pensar, tá bom? Tal forma de organização reforçou a independência, mas estimulou conflitos. O grego ele formou o que a gente chama de uma cultura, uma nação, mas ele não formou um Estado. Lembra aí do princípio formador do Estado. Para ter um Estado, eu tenho que ter país, território, tem que ter povo, né, que vive dentro desse território, e tem que ter um governo que manda toda essa população. Não é o que acontecia na Grécia. Eu não tenho, na verdade, uma Grécia. A Grécia, chamada de Elade, né, onde nasciam os helenos. Então, a Grécia ela é uma conglomeração de várias cidades, cada uma com suas características únicas e muito bem definidas. Né? Inclusive, a gente falava a mesma língua, o grego, mas o grego de Atenas é um pouco diferente do grego de Esparta e assim por diante, os dialetos e os aspectos que vão surgindo. Tá, ok? De um modo geral, a economia era caracterizada aí pelo intenso comércio. Uma generalização que a gente acabou de falar aí, que existe a Grécia rural. Tá? Mas isso é o geral sobre as. Vamos lá. O estudo da Grécia é analisar os períodos históricos da Grécia. Então, a gente tem 5 períodos a serem estudados. Nesse primeiro slide, a gente vai falar do período pré-homérico, tá? Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, até o período homérico, que se encerra mais ou menos no século 8 antes de Cristo. Então, 8.000 anos antes de Cristo. Ok? E aí, vou já produzir em seguida outros slides, voltando aí nos períodos históricos, para a gente falar do período arcaico, clássico e helenístico. Vamos lá, gente. Período pré-homérico. Ele é caracterizado, primeiro, pela migração de povos indo-europeus. São eles jônios, eólios e aqueus. Os primeiros que chegaram foram os aqueus, tá? Os jônios e eólios, vão se miscigenar com os cretenses, a ilha de Creta, vai surgir a civilização minoica, e os aqueus vão acabar se miscigenando com os elementos de Micenas, né? E isso acaba dando origem aí à cultura micênica.
que a gente chama de cultura cretomicênica. Então, antes desse composto de cidade-estado grega, que a gente vai nomear como Atenas, Esparta, Corinto, Argos, eu tenho uma civilização, eu tenho um processo de centralização e unificação. Tá? Esse modelo vai ser desfeito, por isso que a gente chama quase de um retrocesso, quando nós vamos para o período homérico, tá? Porque aí a gente vai ter uma outra forma de organização e modelo pós essa figura aqui centralizada e de unificação. Período marcado aí por inúmeros conflitos, tá? Entre os reinos existentes e outros povos. É quando chegam os dórios, guerreiros, detentores de armas de ferro, muito violentos, tá? Eles vão entrar no território da Grécia e, à medida que eles vão invadindo, eles vão escravizando os povos vencidos. Tá? Vão se fixar na região do Peloponeso, na área da Lacônia, onde vão se fundar a cidade de Esparta. E ali, devido ao grande número de escravos que eles vão conquistar, vão acabar gerando um modelo totalmente voltado para a contenção desses escravos. Bem, o que é importante para nós aqui no período pré-homérico? Identificar a chegada dos povos indo-europeus, formação dos reinos da cultura creto-micênica e a chegada dos dórios. Por quê? A chegada dos dórios, ela promove o que a gente chama de diáspora grega. Essa diáspora grega aqui. Tá? Esse processo vai provocar a queda dos reinos, vai provocar a fragmentação política da Grécia Antiga. Aquela frase ela passa a ter um sentido enorme nesse momento, que é o Run to the Hills. Fujam para as colinas, fujam dos dórios. E no caso da Grécia, né, devido ao relevo dela, literalmente. Ok? Bem, aqui o mapa da migração. Tá? Vocês vão ver áreas específicas da difusão da civilização aqueia, que são essas áreas chamuscadas aqui. Tá? Em verde, a migração dos aqueus, para onde eles foram, onde eles chegaram. Então, todas essas colônias aqui da Ásia, né, a própria região da área da Grécia, era de imigração dos povos aqueus. Então, os aqueus chegaram primeiro, foram se miscigenando, foram ocupando o território. Aí eu tenho a chegada, né, dos meus amigos eólios, que vão também começar a ocupar essas áreas aqui, onde já vinham os aqueus vivendo, mas a gente passa a ter esse processo de ocupação. Tá? Os eólios também vão ocupar essa área da Grécia, vão se miscigenando com os aqueus, até a chegada, basicamente, né, dos jônios, perdão, gente, dos jônios, tá? Áreas aqui pintadas mais no rosa mais claro no mapa, onde vão também ocupar essas regiões e se fundindo aí com os elementos de aqueus, né, eólios e as culturas nativas que já poderiam existir ali, como a figura do desenvolvimento da cultura creto-micênica. Até que nós temos a chegada dos dórios. Tá? Os dórios vão ocupar algumas áreas e essas áreas aqui acabam sendo ocupadas por eles, levando os outros povos à fuga devido a essa violência dos dórios. Né? O uso do ferro, o uso de elementos um pouco mais cruéis e violentos, com os aqueus, jônios e eólios estavam acostumados. Tá? Aqui mais um mapa que eu trouxe para vocês, né, os famosos estreitos que separam a parte da Turquia asiática da parte europeia, né, as cidades, estados gregas, esse aqui ainda mostra para nós elementos de relevo. Bem, entramos então, por causa da primeira diáspora grega e a dispersão dos povos aqueus, jônios e eólios, né, a cultura creto-micênica, nós temos um novo período. O grego sai, abandona aquelas áreas onde ele vivia originalmente, né, por causa da chegada dos dórios, e aí nós temos um momento que vai levar à formação da comunidade gentílica. Nós damos o nome de período homérico devido à importância de Homero, tá certo? Na figura de ter estabelecido as obras Ilíada e Odisseia, que servem como verdadeiros relatos documentários desse período. Tá? A Ilíada conta a história da guerra contra a Troia, a gente acredita por um processo histórico que foi uma disputa por comércio, a disputa da Ásia Menor, e a Odisseia, que conta a história de Ulisses, ou Odisseu, né, no seu retorno para casa. Essas obras elas têm um elemento muito antropocêntrico, colocando o homem nesse sentido, a figura dos deuses com a característica dos deuses gregos, né, deuses que traem, roubam, enganam, então deuses muito humanos, muito humanizados para os elementos até então vistos sobre divindades. Então, período marcado por organização em gênos, tá? Que vai ser a comunidade gentílica, ou seja, nós
uma formação, né, que seria a unidade básica de produção, formadas aí por famílias que se uniam como os verdadeiros clãs que tinham antepassado em comum. A propriedade da terra era coletiva, ela era administrada pelo pater ou pater family, tá? Esse chefe político e religioso que cuidava da justiça e baseava aí toda a tradição dos gêmeos, né, que esse poder passado para o filho dele. O crescimento demográfico e a falta de terras férteis provocou a desagregação da comunidade gentílica. Os paters, eles começaram a distribuir terras, convertendo essas terras coletivas em propriedades privadas, e, claro, ele privilegiou seus parentes diretos. E esse processo de diferenciação social começou a gerar um elemento complicado na cultura da Grécia Antiga, né, em virtude dos gêmeos. Por quê? O que estava acontecendo ali? A gente passou a ter a diferenciação social. Eu passei a ter uma camada formada por uma elite, dona das maiores terras, uma camada formada por comerciantes, já que a gente viu o aspecto do comércio, a importância disso na cultura do grego. E aí eu passo a ter o agricultor, né, aquele cidadão que trabalha como camponês, e os despossuídos de terra, ou seja, que passam a trabalhar no sentido de serem artesãos funcionários. Tá? O excessivo crescimento populacional e apropriação das terras mais férteis pelos pátrias e seus descendentes foram fatores que provocaram a segunda diáspora grega. Então a gente agora tem um outro processo de dispersão do povo grego, tá? Uma nova onda colonizadora agora no mar Mediterrâneo, se voltando aí para a região da Itália e além dela, chegando até a Península Ibérica, tá ok? Esse desaparecimento dos gêneros, dessa unidade familiar, de propriedade coletiva da terra, né, ela vai dar origem a um outro elemento. Né? A população começa a se aglutinar em fratrias e tribos, e isso vai dar origem a cidades-estado. Aqui, um mapa mostrando a migração provocada pela segunda diáspora grega. Então, o grego que estava localizado aqui no seu território original e na parte asiática, ele vai ocupar toda a margem aqui do Mar Negro, ele vai chegar próximo a regiões aqui da Turquia e da Fenícia, a área do Egito, a Península Itálica, o sul dela, a ilha da Sicília, Córcega, tá? E aqui, ó, o litoral da França, a França Mediterrânea, a região de Marselhesa, e a área da Península Ibérica. Então, tudo isso são assentamentos gregos promovidos aí e gerados por esse aspecto da dispersão do povo grego. Bem, a gente encerra esse primeiro momento até o momento da chamada segunda diáspora grega, que vai provocar esse processo de aglutinação, né? Ou seja, a destruição dos gêneros e agora o surgimento de um novo conceito de organização. Esse novo conceito vai ser, né, a gente vai ter a formação, o surgimento da cidade-estado. Ok? Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição pelas nossas vias de comunicação. Um abraço para todos e bons estudos.